Esta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Venho nesta terra santa falar pra você, a pedido de um amigo que em forma de luz um dia me apareceu, me dizendo coisas que então não sabia. Quando olhei em minha volta, estava Jesus. Sou mensageiro, trago no meu coração a semente do amor. Sou mensageiro, trago aqui este remédio para curar sua dor. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Vinde a mim, você que está cansado, você que está aflito, que eu te aliviarei. Segue o meu caminho, que eu te conduzirei. Eu te darei abrigo, nunca te deixarei. Se sentes tão sozinho, não desespere, ó meu irmão, eu estarei contigo. Tenha confiança, eu sou seu amigo. Eu estarei contigo, tenha confiança, eu sou seu amigo. Vem, enlaça-me em teus braços. Vem, aperta minha mão. Eu te perdoo, porque te amo. É todo teu.
meu coração. Vem, esquece o passado. Vem comigo caminhar, enxuga o pranto de mágoa e dor, escuta o canto do nosso amor. Alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Bem querido companheiro de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Vem, vamos oferecer uma prece comovida ao Nazareno, com gratidão por tanto amor em nossa vida. Vem, Jesus está sorrindo nas paragens do infinito, abençoando nossa união. Vem, meu amor, dá-me tua mão, alma gêmea de minha alma, redimida no caminho, 2000 anos de aliança, de esperança e carinho. Vem, querido companheiro de jornadas e esplendores, através da eternidade, luz terna de meus amores. Do alto daquele monte, falava para a multidão, falando com seu jeito simples, mas tocava o coração. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A sua voz doce e singela fez o povo adormecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, curas fez acontecer. Naquela noite tão bonita, brilhou uma grande luz. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Do alto daquele monte, falava o Mestre Jesus. Surgia a noite tão bonita e o céu azul todo estrelado, a multidão atenta ouvia aquele ser iluminado. A
luz que brilha em meu caminho, as mãos que também me conduz, é minha fé que me levanta, a força que vem de Jesus. Navego pelas ondas calmas, por onde um dia ele passou, encontro seus rastros na areia, onde ele também pisou. Jesus, esta força tão divina, essa luz que ilumina o caminho por onde eu vou. Jesus, sempre amigo e companheiro, mostrou para o mundo inteiro a força do seu grande amor. O amor é a pura essência de Deus, é a água, é o pão que alimenta, é a força que move o meu ser. O amor é a fonte que nasce no monte, é a chuva que cai sobre a terra, é o brilho do sol no horizonte. Somente o amor faz a gente viver e sonhar, dá força pra gente amar e ser amado. Quando se ama, o verdadeiro amor é assim, é paciente, compreende, perdoa, deixa este amor nascer em ti. Tanto sofrimento à minha volta, quantos corações enfraquecidos, tantas dores e desilusões, quantos neste mundo estão perdidos. Vejo lágrimas cair dos olhos, dos corações com amor se afastando. O homem busca paz aqui na terra, e a guerra pelo mundo se alastrando. Mas se eu trago em mim o desejo de amar, praticando a caridade, muito posso ajudar. Mas se eu trago em mim a semente desse amor, que brota dentro do meu peito e se abre como a flor, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência, mas eu sou capaz de fazer a diferença. Hoje eu sei que a lei de Deus está na consciência. Amém. Deus abençoa. Gratidão pela harmonização. Gratidão a todos. Gisele, seja bem-vinda. Gratidão, queridos. Nós vamos fazer aqui uma prece do livro Pão Nosso, Francisco Cândido Xavier,
pelo Espírito Emmanuel, a vinha. E disse-lhes: ide vós para a vinha e dar-vos-ei o que for justo. E eles foram. Mateus 20, versículo 4. Ninguém poderá pensar numa terra cheia de belezas e possibilidades, mas vagando ao léu na imensidade universal. O planeta não é um barco desgovernado. As coletividades humanas costumam cair em desordem, mas as leis que presidem os destinos da casa terrestre se expressam com absoluta harmonia. Essa verificação nos ajuda a compreender que a Terra é a vinha de Jesus. Aí, vimos-no trabalhando desde a aurora do século, e aí assistimos à transformação das criaturas, que, de experiência a experiência, se lhes integram no divino amor. A famosa parábola dos servidores envolve conceitos profundos. Em essência, designa o local dos serviços humanos e refere-se ao volume de obrigações de que os aprendizes receberam do Mestre Divino. Por enquanto, os homens guardam a ilusão de que o orbe pode ser o tablado de hegemonias raciais ou políticas, mas perceberão em tempo o glamouroso engano, porque todos os filhos da razão, corporificados na crosta da terra, trazem consigo a tarefa de contribuir para que se efetue um padrão de vida mais elevado no recanto em que age transitoriamente. Por onde quer que estejas, recorda-te que te encontra na vinha do Cristo. Vives situado pela dificuldade, pelo infortúnio, trabalha para o bem geral. Mesmo assim, porque o Senhor concedeu a cada cooperador o material conveniente e justo. Vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a espiritualidade amiga, para que Ele possa estar inspirando a nossa expositora de hoje, a Gisele, e que Jesus esteja nos auxiliando a cada momento de nossa jornada. Vamos pedir a Jesus também para que possa estar visitando os nossos amigos, nos leitos de hospitais, nos orfanatos, nas creches, nos asilos, enfim, em todos os lugares, que Jesus possa estar envolvendo com as suas vibrações positivas. E que as nossas energias, as nossas vibrações positivas, possam auxiliar também os nossos irmãos, tanto encarnados quanto os desencarnados. E nós te agradecemos, Jesus, por mais este momento de aprendizado. Gratidão. Gisele, gratidão, a palavra é sua. Deus abençoe. Amém, queridos. Luz e paz aos corações de todos. Vocês me escutam bem? Ótimo. Sim. Antônio vai ter que me mandar um CD com essas músicas maravilhosas. É uma exigência minha, é o pagamento por essa palestra. E eu, falando sério agora, Antônio, há muito tempo no meu espírito eu não passo pelo gracioso momento de ouvir músicas que eu não conhecia. Que delícia! Gratidão profunda. E eu quero que você me envie gravações, porque são músicas de uma simplicidade, de uma profundidade absurdas. Tá de parabéns, querido. Vamos lá então, queridos. Me contem algumas coisas aqui. Nós somos 23, a Cida me passou a arte, eu tomei a liberdade, se vocês não se incomodarem, enviei para algumas pessoas que eu sei que são espíritas do meu Instagram e pelo WhatsApp, porque nós éramos 10, 11 no início. E por aí eu comecei a ter uma noção de quantos nós seríamos. Acho que poderemos aceitar alguns convidados, se quiserem, como ouvintes de última hora. O que vocês acham? Gente, vocês têm que conversar comigo. Palestra online é igual palestra presencial. Tem que conversar comigo. Perfeito. Tá ótimo. Perfeito. Pode fazer. Gratidão, Cida. Vamos lá então, queridos. O tema que a gente escolheu, se alguém aqui não for espírita, não se engane. A palestra também é para você.
Às vezes é um simpatizante espírita que resolveu passar por aqui. Às vezes é uma pessoa que se diz espírita, mas ao mesmo tempo ela está com um pezinho lá no catolicismo. Não tem problema nenhum. Está todo mundo no mesmo barco tentando ajudar nesse final de ciclo. Por que o tema escolhido foi pandemia e um mundo em regeneração? O que temos com isso? E a passagem escolhida tem a ver com toda essa turbulência que estamos vivendo. E é importante considerarmos as questões sociais, econômicas e espirituais. Cida, eu tenho só até 8 horas? Sim, você tem até as 20 horas. Você está me punindo, parece que eu estou no mundo primitivo, me dando só 1 hora para falar, Cida. Isso, você vai ser minha obsessora nessa noite, então. Gente, é um tema vasto, é um tema profundo, e eu falo muito pouco, vocês vão perceber. Se eu tiver que alongar, vai ser só até 11h59, 11h58 da noite. Mas eu prometo que eu libero todo mundo hoje. Brincadeiras à parte, é um tema realmente pesado, um tema realmente profundo. Eu vou tentar colocar tudo em 1 hora. Ao mesmo tempo, sintam-se à vontade para me fazerem perguntas. Vocês devem estar acostumados com o chat, podem fazendo perguntas por lá. Ou se a organização da casa achar por bem, pode abrir um espaço maior depois. Hoje é domingo, hoje não tem atendimento, hoje eu estou mais light, eu estou à disposição de vocês o tempo que for necessário, ok? Vamos fazer então uma percepção geral. Não estamos em tempos fáceis. De 2020 para cá, nós estamos assistindo o anjo da morte passando sobre o planeta Terra e levando multidões de nós, seres humanos. Se nós que estamos aqui não experimentamos ainda a morte de seres queridos e muito próximos, possivelmente nós ainda experimentaremos. E nós, como estamos num corpo físico e temos os instintos de conservação em nós, além dos arquétipos dos nossos passados, da nossa vida passada, das nossas vidas anteriores, nós carregamos o medo da morte. Como se a morte fosse algo sempre ruim, tenebroso e, se possível, evitável. Mesmo nós, espíritas, que estudamos Allan Kardec, que aprofundamos no espiritismo, que é o cristianismo redivivo, consolador prometido, diante da possibilidade do sofrimento além do necessário e da morte, nós tememos e nós sofremos. Até 2019, eu me lembro quando eu falava nas minhas palestras, gente, eu não sei onde nós chegaremos como humanidade. Os nossos índices de depressão, de ansiedade, os nossos índices de suicídio, os nossos índices de agressividade só estão aumentando. Eu sou da área da psique humana. Para quem não me conhece, fica o convite. Gisele Miranda está nas redes sociais. Agora a pandemia me deu um empurrão para as redes sociais. Igual aquele povo que estava no navio, sabe? Vocês sabem a historinha? Tinha uma criança se afogando. E aí todo mundo assim, no mastro, assim, na beirada do navio, olhando, salvem, pulem, alguém salva. E aí o moço pula e salva a criança. Aí quando ele chega lá em cima do barco, segurando a criança, todo mundo bate palma, faz, você é um herói, que maravilha, você salvou essa criança, você é determinado. Aí ele olha para todo mundo, faz um silêncio e faz assim: eu só preciso fazer uma pergunta. Quero saber quem foi que me empurrou. É assim, às vezes, para não dizer sempre, a nossa evolução. A gente vai levando devagarinho até que chega alguma coisa e nos empurra. Pois é, a pandemia me empurrou para as redes sociais. Por que eu estou falando isso aqui? Porque quem depois dessa palestra quiser aprofundar em alguns temas, nas redes sociais eu consigo ajudá-los nessa questão psíquica, nessa questão afetiva, na questão emocional.
Nas redes sociais como um todo, vocês não vão me ver falando tão maravilhosamente com o espiritismo como eu faço aqui com vocês. Eu acho que vocês têm o plus da Gisele. Por quê? Profissionalmente eu não atendo só espíritas, eu atendo seres humanos. Mas você que é espírita e que está me ouvindo vai perceber espiritismo em tudo que eu falo, porque é Jesus que nós trazemos para esse mundo. Então, antes das minhas palestras, eu dizia, em 2019, gente, onde é que nós vamos parar? Nós estamos num sofrimento tão grande que nós não estamos dando conta. Nós já estamos confundindo que nós somos pelo que temos. E aí vem a pandemia, de uma forma gigantesca, generalizada, e nós que estávamos convulsionando na enfermaria dos mundos em transição, fomos para o CTI. Sim, a Terra está no CTI, queridos, e nós somos as células do planeta Terra. Portanto, a convulsão, o choro, o ranger de dentes é agora. Se você ainda não percebeu, por favor, saia desse 16 de maio tendo a consciência clara de que nós estamos naquilo que os católicos lindamente oram, se não me engano, na Salve Rainha, nós estamos num vale de lágrimas e ranger de dentes. E o que nós temos a ver com isso? O que eu tenho com a situação de pandemia no tempo atual? Agora é que entra um momento super importante, em que nós, que somos espíritas, precisamos parar assim. Tá difícil? Pouco ou muito? Muito. Além da vida que já era custosa, né, gente? Porque vamos combinar, né? Planeta Terra, Brasil, Minas Gerais, interior. Isso é fácil ou é difícil? É muito difícil. Quando a gente olha a realidade fora do Brasil, em muitos lugares tem gente pior do que aqui. Em muitos lugares tem gente melhor do que aqui. Por que então Brasil? Por que então Minas Gerais? Por que então o interior de Minas? Porque é exatamente onde você precisa estar neste momento em que não só a sua vida particular precisa de uma evolução, como a vida coletiva precisa de uma evolução. Gisele, mas Deus está levando muita gente. Não, amor, não é Deus. Sai desse pensamento imaturo de que Deus está levando pessoas para ficar do ladinho dele. Não é isso. Deus criou leis. Junto com o amor caminha o limite, junto com o amor caminham as regras, as leis universais cósmicas. Gisele, onde é que está escrito isso? Livro dos Espíritos, para quem quer estudar, para quem quer dar uma olhadinha. A terceira parte do Livro dos Espíritos vai trazer todas as leis. E lá tem uma lei, que eu fiz isso aqui para entender há uns anos atrás, chama-se Lei de Destruição. O planeta Terra, então, está sob a lei de destruição. Uma das funções dessa lei, amados e amadas, é acelerar o processo. Gisele, trata isso em miúdos. Quem aqui está tendo que conviver com o marido mais dentro de casa? Quem aqui está tendo que conviver com o filho mais dentro de casa, muitas vezes sem aula? Qual que é o marido aqui que foi para home office dentro de casa aguentando a mulher gritar o dia inteiro? Porque a gente também tem que colocar o lado dos homens. Ou está precisando trabalhar com o menino correndo o tempo inteiro. E está descobrindo quem é o outro naquilo que a gente chama de hiperconvivência. Ou seja, aquilo que já era difícil ficou mais difícil. Quem aqui antes tinha medo de morrer e não passou por alguma crisezinha de pânico? Eu passei. No início da pandemia, enquanto eu não consegui entender pela ótica espírita e espiritualista o que era a pandemia, eu tive quase pânico de entrar em crise. Depois é que meu coração se assossegou. Portanto, conhecimento nos livros de muito sofrimento. Quem aqui está preocupado com o dinheiro? Com as contas? Quem aqui sente saudade de abraçar, gente? De ter contato físico? De andar na rua sem ter medo? Eu sou uma pessoa que eu chamo todo mundo de querido. Querido amor, todo paciente recebeu um abraço caloroso. Hoje está tudo online. E quando voltar é só toquinho de braço.
Então, como é que a gente consegue compreender tanto recuo, tantas negações, tantos limites, a partir da perspectiva histórico-espiritual do planeta Terra? Existe um livro maravilhoso de Emmanuel, pelas mãos do estupendo Chico Xavier, A Caminho da Luz. Vale a pena, curtinho, bem curtinho, assim, perto do que eu já vi das publicações, está tranquilinho para ler. Gente, é um livro tão gostoso que a gente vai e volta, e a gente começa a ter uma noção do planeta Terra desde quando ele foi criado até agora. Então a gente começa a sair desse mundinho que a gente tem e a gente amplia a visão. Eu trouxe para vocês e eu gostaria de ler. Por quê? Para que depois ninguém saia dessa maravilhosa palestra e diga assim, foi a Gisele quem falou. Não. A palestra é maravilhosa porque eu vou trazer para vocês agora o Espiritismo, a voz dos espíritos superiores. Eu quero que vocês escutem isso. Eu vou começar de trás para frente. Missão dos Espíritas, capítulo 20, Evangelho segundo o Espiritismo, depois que a passagem escolhida é a parábola dos trabalhadores na vinha, ou a parábola da última hora. Eu vou nela daqui a pouquinho, para quem como eu gosta de Bíblia. Mas lá no Evangelho, eles vão falar um pouquinho dessa passagem, depois vão dar uma explicação, depois os Espíritos, não é por acaso, entram. Missão dos Espíritas. Escutem com os corações abertos, não é escutar com o ouvido e com o cérebro, deixa chegar no seu coração, deixa chegar na sua centelha divina que você é. E se a qualquer momento a sua mente ficar fazendo assim, mas, porém, todavia, contudo, sabe aquela cabecinha pensante que a gente tem, que fica toda hora tentando entender, nananana, tá tudo bem, chama-se ego. Toda vez que você começar assim durante a minha leitura, você vai fazer assim, ok, tá tudo bem, agora eu só quero ouvir. Ouvir o que a Gisele vai ler. Depois eu vou refletir. Então pede o seu ego, que é a sua parte racional, pensante, só um tiquinho de tempo. Ele vai te obedecer desde que você seja firme e amoroso com ele. Não que você queira ser autoritário e bruto, autoritária e bruta. Aí não vai funcionar, ok? Deixe chegar no seu coração. Dizem os espíritos assim, deixa eu só ler o nome do espírito, porque eu adoro saber referência bibliográfica, para mim faz toda a diferença. Erasto, anjo da guarda do médium, ok? Ele diz assim: não escutais já o ruído da tempestade que há de arrebatar o velho mundo e abismar no nada o conjunto das iniquidades terrenas? Ah, bendizei o Senhor, vós que haveis posto a vossa fé na sua soberana justiça, e que novos apóstolos da crença, revelada pelas proféticas vozes superiores, ides pregar o novo dogma da reencarnação e da elevação dos espíritos, conforme tenham cumprido bem ou mal suas missões e suportado as suas provas terrestres. Não mais os assusteis, não mais vos assusteis. As línguas de fogo estarão sobre as vossas cabeças. Ó verdadeiros adeptos do Espiritismo, sois os escolhidos de Deus. Ide pregai a palavra divina. É chegada a hora em que deveis sacrificar à sua propagação os vossos hábitos, os vossos trabalhos, as vossas ocupações fúteis. Ide pregai. Convosco estão os espíritos elevados. Certamente falareis a criaturas que não quererão escutar a voz de Deus, porque essa voz os exorta incessantemente à abnegação. Pregais o desinteresse aos avaros, a abstinência aos dissolutos, a mansidão aos tiranos domésticos, como aos déspotas. Palavras perdidas eu sei, mas não importa. Faça mister, regueis com os vossos suores o terreno onde tendes a semear, porquanto ele não frutificará e não produzirá senão sobre os reiterados golpes da enxada e da charrua evangélicas. Ide pregai.
Ó todos vós, homens de boa fé, conscientes da vossa inferioridade em face dos mundos disseminados pelo infinito, lançai-vos em cruzada contra a injustiça e a iniquidade. Ide e proscrevei esse culto do bezerro de ouro que cada dia mais se alastra. Deus vos guia. Homens simples e ignorantes, vossas línguas se soltarão, e falareis como nenhum orador fala. Ide pregai, que as populações atentas recolherão ditosas as vossas palavras de consolação, de fraternidade, de esperança e de paz. Que importam as emboscadas que vos armem pelo caminho? Somente lobos caem em armadilhas para lobos, porquanto o pastor saberá defender suas ovelhas das fogueiras imoladoras. Ide, homens, que grandes diante de Deus, mais ditoso do que Tomé, crede sem fazerdes questão de ver e aceitai os fatos da mediunidade, mesmo quando não tenhais conseguido obtê-los por vós mesmos. Ide, o Espírito de Deus vos conduz. Marcha, pois, avante, falante imponente pela tua fé. Diante de ti os grandes batalhões dos incrédulos se dissiparão, como a bruma da manhã, os primeiros raios do sol nascente. A fé é a virtude que desloca montanhas, disse Jesus. Todavia, mais pesados do que as maiores montanhas, jazem, depositadas nos corações dos homens, a impureza e todos os vícios que derivam da impureza. Parti então, cheios de coragem, para removerdes essa montanha de iniquidade que as futuras gerações só deverão conhecer como lenda, do mesmo modo que vós, que só muito imperfeitamente conheceis os tempos que antecederam a civilização pagã. Sim, em todos os pontos do globo vão produzir-se subversões morais e filosóficas. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. Aproxima-se a hora em que a luz divina se espargirá sobre os dois mundos. E depois, e levai a palavra divina aos grandes que a desprezarão, aos eruditos que exigirão provas, aos pequenos e simples que a aceitarão, porque principalmente entre os mártires do trabalho desta provação terrena encontrareis fervor e fé. Ide. Estes receberão, com hinos de gratidão e louvores a Deus, a santa consolação que lhes levareis, e baixarão a fronte, rendendo-lhe graças pelas aflições que a terra lhes destina. Arme-se a vossa falange de decisão e coragem, mãos à obra, o arado está pronto, a terra espera, arai. Ide agradecei a Deus a gloriosa tarefa que Ele vos confiou, mas atenção, entre os chamados para o espiritismo, muitos se transviarão. Reparai, pois, vosso caminho e segui a verdade. E aí, depois tem uma outra parte que eu vou ler mais à frente. O que eu posso trazer para vocês? Tempo de pandemia é o início de uma grandiosa mudança, de uma forma mais ostensiva, que começou há muitos séculos atrás. Como assim, Gisele? Quem é espírita consegue entender a escala dos mundos. Ok? Até aí, tranquilo? Se alguém tiver dúvida, eu vou pedir ajuda assim. Quem pode me assessorar, vai agora no Google e pesquisa assim, ó, escala dos mundos habitados, espiritismo. E aí vai me falar, se não me engano são 5, para a gente ter a certeza do que estamos falando. E aí prestem atenção, primeiro é mundo primitivo. Depois é mundo de provas e expiações. Depois é mundo regenerado. Depois, se não me engano, é mundo ditoso. Depois, mundo feliz. Estou na dúvida dos outros dois que eu não cheguei aí ainda, gente. A gente só sabe aquilo que a gente vive. Então, eu ainda vou saber disso daqui a um tempo, né? Então, se eu tiver falado errado, me chame a atenção. Não deixa a informação errada, não, tá? A Terra já foi mundo primitivo. Gisele, que época foi essa? Amor, época das cavernas. Aquela coisa de homem puxando mulher pelo cabelo, aquela coisa de não ter shampoo, não ter óculos, não ter tecnologia, aquela vida daquele homem que tinha recém saído
da sua construção como espírito imortal, estava encarnando em corpos humanos que tinham muitas características primitivas, tinham quê de um primata ali no meio, ok? Isso é mundo de primitivo. Depois a Terra passou para ser mundo de provas e expiações. O que é mundo de prova e expiação? A inteligência vem assim, gente, mais do que a cavalo. Quantos cavalos tem uma Ferrari? Os homens aqui conhecem carros. Eu conheço o nome Ferrari porque o Yuri, meu filho, vive falando da Ferrari. Então, por favor, homens, quantos cavalos tem uma Ferrari? A inteligência humana, no mundo de provas e expiações, ela veio a cavalos de Ferrari. Não é galopando, é a velocidade de 200, 300 por hora. Ok? Gisele, como é que você sabe me falar que a nossa inteligência evoluiu? Amor, eu tô aqui em Taguara, no meu rancho, mato para tudo que é lado, você tá aí me vendo. De quantas cidades nós somos agora? E você me vê em tempo real, consegue ver até as minhas rugas. Isso é tecnologia? Nós entramos em máquinas que fazem um escaneamento de todo o nosso corpo para descobrir quais são as doenças que nós temos. Isso é inteligência? Nós somos agora, se desejarmos, um mundo de seres humanos poliglotas. Isso é inteligência? Música, arte, economia, todas as ciências humanas estão galgando cada vez mais com uma velocidade impressionante conhecimentos nunca antes imaginados. Isso é inteligência do mundo de provas e expiações. Provas por quê? Porque prova, já estou ficando preocupada, 19h25, estou só na introdução da palestra. Prova é aquilo que a gente fala assim, eu aprendi, vou demonstrar que eu aprendi, mundo de provas, beleza? Onde é que você vai ter aprendido? Em vidas anteriores ou na erraticidade. Que palavra é essa, Gisele? Erraticidade é quando eu estou lá no plano espiritual estudando para poder voltar e reencarnar, combinado? Então eu aprendi. Top. E além disso, por que é mundo de provas e expiações? Expiação porque aquilo que você fez de errado, de ruim, os débitos que você angariou diante da lei divina, você precisa resgatar. Então você vai expiar. Uma prova, uma situação difícil, você consegue pôr termo nela nesta vida. Uma prova você consegue fazer com que ela tenha início, meio e fim. Já expiação é muito, muito, muito difícil você conseguir pôr um fim. Por quê? Porque tem a ver com uma profundidade de erros que você cometeu em vidas passadas e que não é Deus que te cobra, é a sua consciência. Porque os espíritos evoluídos já nos disseram que a lei de Deus está inscrita na consciência humana, mas não é essa consciência reencarnatória. É a consciência do espírito imortal, é a consciência eterna. Porque você tem superego, ego e você tem inconsciente. Ou seja, o povo está pedindo palestra a parte 2. Pra vocês verem que eu falo pouco. Eu falo que eu dou trabalho para os espíritos, que eles ligam assim, um tanto de fio ao meu redor e desembola a falar. Entende? E o negócio vai vindo, gente, uma trovoada. E eu quero agradecer, sabe por quê? Eu gosto muito de estudar. Eu sou uma pessoa dada aos estudos. Isso me enche de alegria e sacia o meu sentido de vida, o meu vazio. E quando eu tenho pessoas que gostam de me ouvir e que isso cria sentido na vida delas, eu fico prestigiada pela lei divina e fico prestigiada por vocês. Por quê? Porque eu acho que o conhecimento junto com o amor é o que vai transformar o mundo. Vamos voltar lá, entenderam expiação, né? Beleza. Então, estou espiando nessa vida. Então, agora vocês já entenderam. Mundo primitivo, onde tudo é muito antigo, muito arcaico. Eu tenho sentimentos mais torpes, eu tenho mais egoísmo, eu tenho mais apego ao corpo e à matéria e eu não tenho conhecimento moral da vida. Eu tenho apenas flashes na minha centelha divina que sou. Nada além disso, é muito, muito grotesco, ok? E vive-se para quê? Pela própria sobrevivência física, para começar um autodescobrimento de que se tem consciência, de que se é humano, para depois saber o que é humano, tá? E esse o que é humano nós estamos tentando até agora nesse mundo.
Segundo mundo, provas e expiações. Então você vai provar o que você está aprendendo de novo na própria lida da vida, naquilo que você capta e no desenvolvimento dos dons que Deus te confere. Vocês já perceberam que tem gente que tem dons mais para uma área, outros vão ter dons mais para outras áreas. E isso é o determinismo de Deus, o destino cósmico para aquelas pessoas. Eu posso migrar de área desde que você conquiste o direito, sim. Gisele, me dá um exemplo disso. Gente, vocês acham que é só essa vida que eu estou me dedicando à linguística? A saber falar? Claro que não. Quando você pega um artista, uma pessoa que vê quadro, vê tinta, vai e faz uma obra monumental, há quantas vidas aquela pessoa está naquela área da arte? Então entendam, tem uma evolução interna e tem uma evolução do planeta. No mundo de provas, o mal ainda é em larga escala e o bem é tímido, bem tímido, tem vergonha de aparecer. Agora eu vou trazer para vocês algo maravilhoso. Em cada escala eu tenho níveis, subescalas. Não é 1, mundo primitivo. 2, provas e expiações. 3, mundo regenerado. Não, amor. Porque Deus é fabuloso, é maravilhoso. E eu vou mostrar isso para vocês agora. Régua. Do 1 até o 2, eu tenho 1.1, 1.2, 1.3. Então, o que a gente vai observar? Que no mundo primitivo começou no 1.0 até chegar, vamos colocar centesimal, ok? 1.99, aí virou 2. Ok? 2 é que tipo de mundo? Provas e expiações. Até aí tá tranquilo? Todo mundo está conseguindo acompanhar? Beleza? Ô, gente, eu não estou acompanhando chat não, me desculpe. Se eu ficar lendo chat, eu perco... Eu deixo de falar o que precisa. Qualquer coisa, depois vocês vão me falando o que foi falado no chat e a gente vai respondendo, tá bom? E eu tenho uma ótima notícia, realmente é uma ótima notícia. A Terra está saindo do 2.99, mundo de provas e expiações, e está entrando no 3.0, mundo em regeneração. Então vamos combinar aqui. Como é que faz para sair de um estágio para outro? É fácil? Não. O segundo estágio tem um monte de exigências. Gisele, me dá um exemplo, claro, amor, que eu dou. Quem aqui conseguiu chegar até o ensino fundamental, o antigo 2º grau, vai lembrar que quando saiu do que é hoje o 9º ano e foi para o 1º ano, fez isso para começar a pegar o ritmo do ensino médio. Ou quem saiu da antiga 4ª série, que hoje corresponde ao 5º ano, e foi para a 5ª série, hoje 6º ano, fez isso para pegar a diferença. E quem então saiu do ensino médio e foi para uma boa faculdade, passou noites acordado até entender como é que aquilo funcionava, estudou, comeu caderno, quase enlouqueceu, depois não surtou, voltou ao normal. De cada momento de estágio é requerido do aluno muito mais do que ele deu até o último dia do estágio anterior. Tranquilo até aí? Nós que estamos no planeta Terra, desencarnados e encarnados, somos responsáveis pela mudança do planeta. Nós conscientes, porque inúmeras são as almas que não estão conscientes nesse momento. Se eu estou falando de alma, eu estou falando de encarnado. E inúmeros são os espíritos que não estão conscientes da mudança desse momento. Tem gente que deixa a vida me levar, vida leva eu. Tá sim. E nós que já temos Jesus conosco, que já chegou no nosso coração, precisamos pensar o seguinte: nós já somos aqueles que já estamos antenados. Gisele, de onde você tirou isso? Trabalhadores da última hora. Última hora do mundo de provas e expiações. Vou falar o prêmio. Vocês vão até remexer assim de alegria agora. Os últimos serão os primeiros. Nós somos, ao mesmo tempo, os trabalhadores de última hora em mundo de provas e expiações e os primeiros trabalhadores do mundo em regeneração.
Gente, isso é fabuloso. Sabe o que isso quer dizer? Que nós estamos escrevendo a história da humanidade agora. Tudo aquilo que virá depende do que nós fizermos agora. Como? Você é casado? Então, vai depender de como você vai lidar com a sua esposa, com o seu esposo. Você é mãe? Como é que você está lidando com seus filhos? Você é filho? Todo mundo nessa terra é filho. Como é que você está lidando com seu pai e com sua mãe? E na sua profissão? O que você está fazendo? Ah, então agora eu vou levar o espiritismo para o mundo todo. Não, não era isso que Kardec queria dizer. O que Kardec deixa claro é que aquilo que está dentro do espiritismo, como filosofia, como religiosidade, a ligação com Deus, estará em todas as religiões com nomenclatura diferente no mundo regenerado. Então, eu não preciso falar que eu sou espírita se eu trabalho só com evangélicos, mas eu vou testemunhar o que é ser cristã e o que é ser espírita, sem falar que sou. Gente, o que eu estou trazendo para vocês é a maior preciosidade dos últimos tempos. Você está construindo o futuro da humanidade. E aí, vou trazer mais uma explicação para que você me entenda. O povo sempre pergunta o que a gente bebe, né? Então, já para matar a curiosidade. Um chá bem forte de hibisco. Depois que o chá estiver bem gostoso, assim, bem hibisco mesmo, bem forte, você põe no liquidificador com gelo, um tiquinho só de açúcar, porque açúcar engorda pra caramba, e você coloca capim-cidreira. Não tem coisa melhor entre nós mineiros do que capim-cidreira. Bate isso tudo e coa. Capim-cidreira calma, abaixa a pressão, fica a dica para quem é hipertenso, o hibisco vai dar uma tranquilizada também, e é algo que é diurético. Então fica a dica, é isso que eu estou tomando gelado, tá? Apesar de ser na xícara. Vamos voltar aqui então na palestra. Semente. Se eu pego uma sementinha, mostro para você e digo assim, essa é uma semente de carvalho. Qual é o tamanho da árvore que você imagina? Essa aqui é uma semente de ipê rosa. Qual é o tamanho do ipê que você imagina? E quais são as cores da flor? Se eu já te falei que é um ipê rosa. E quantas flores esse pezinho de ipê vai dar? Ah, eu escolhi o carvalho. Quantas folhas o carvalho vai dar? Qual vai ser a dimensão do seu tronco? Qual vai ser a dimensão da sua sombra? E tudo isso está na semente. A semente contém o todo. O embrião humano, óvulozinho, tá? Fecundado ali, o ovócito foi fecundado ali, naquelas células. Eu tenho um ser humano. Você que está me ouvindo veio de uma célula do seu papai que se encontrou com uma célula da sua mamãe e criou você por inteiro. O que eu estou comprovando então, meu querido, minha querida? Que daquele ponto inicial existe tudo. Tudo está ali. Vou trazer mais um exemplo. O número 1 contém todos os outros números. O que é o 2? 1 mais 1. O que é o 10? 1 mais 1, 10 vezes. O que é 1 milhão? 1 mais 1 mais 1, 1 milhão de vezes. Vocês conseguem entender como isso é lógico, até na matemática? Portanto, o momento 1, ele contém todos os outros. Nós estamos no momento 1 do mundo regenerado. E para dar uma ideia de processo, para dar uma ideia de ação, é melhor dizer, não mundo regenerado, que dá a ideia de fim, de ciclo concluído, mas mundo em regeneração, processo. Agora, eu amei as músicas de Antônio, eu já li aqui o pensamento e o sentimento de Antônio, que ele vai me enviar, porque a Cida vai ser obsessora dele nas próximas semanas, aquelas músicas maravilhosas que ele cantou hoje, ok? E lembrando Antônio, na música com seu violão, Tim e Vanessa, eles têm uma música chamada Aurora. Quem não conhece, vai no YouTube, digita Tim, T-I-M, e Vanessa, música Aurora. Escutem Aurora. Aurora fala de um mundo nascente, depois das trevas. O planeta Terra está agora nas trevas. E pasmem, não vai passar rapidinho.
Porque nós estamos falando, não é de uma próxima geração de 10 anos. Nós estamos falando de uma próxima geração de centenas de milhares de anos. Portanto, o que é um ano? O que são 2 anos? Perto de centenas de milhares de anos. Gisele, mas tá difícil demais. Concordo. Tá muito difícil, tá muito complicado. Sabem por quê? Apesar de nós sermos espíritas, nós não temos ainda uma aceitação fácil de algo que se chama finitude carnal. O que é isso? Você que está no corpo físico vai ter que deixá-lo. A gente tem um conhecimento, mas a gente não tem consciência. Tanto é que muita gente, para desencarnar, precisa sofrer muito, precisa adoecer muito, para chegar num ponto de não querer mais o corpo, para desejar a morte, para ir se desapegando, ok? Portanto, muitas vezes a gente vê alguém falando assim, fulano morreu num acidente, nossa, que trágico, que horror. Nem sempre. Às vezes o espírito, foi embora, desapegou de uma vez. Feia para nós que vemos, que precisamos acompanhar, que nos assustamos. Né? Torçamos aí para que esse espírito tenha uma compreensão. Se for apegado, vai ter também um problema. Então, olha, nós estamos no primeiro tempo de mundo em regeneração, mas estamos extremamente apegados ao modo vivente como se fosse mundo primitivo. Isso é meu, o meu título é meu, o meu dinheiro é meu, a minha família é minha, a minha inteligência é minha. O que eu fiz para merecer isso? Será que eu joguei pedra na cruz? Não, amor, você fez pior do que isso. Se você está encarnado em tempo de pandemia, você fez muito pior do que jogar pedra na cruz. E você é daquele trabalhador, agora eu vou entrar na passagem bíblica, eu vou te dizer, com todo o meu amor, onde é que eu e você estamos. Porque não se assuste, eu não estou aqui falando para você como espírito superior. Não, também já errei pra caramba, por isso é que eu estou aqui. Então, estou aproveitando a oportunidade. Tente se identificar aonde é o seu lugar na passagem bíblica. Preste atenção. Está em Mateus 21:16. Porque o reino dos céus... E aí eu pergunto, será que o reino dos céus não pode ser já na terra? Será que não tem mundos que parecem reino dos céus? Mundo ditoso e mundo feliz? Já é reino do céu. E mundo regenerado já é um pezinho no jardim de infância do céu. Olha que beleza, porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes, ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Tendo saído outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 1/10, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes, por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe, porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele, ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador, chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Vindo-os da hora 1/10, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegarem os primeiros, pensaram que receberiam mais, porém também estes receberam 1 denário cada um. Mas tendo-os recebido, murmuraram contra o dono da casa, dizendo, esses últimos trabalharam apenas 1 hora, contudo os igualaste a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia? Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles, amigo, não te faço injustiça? Não combinaste comigo um denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos.
Amores, alternativa. Você acha que você está aqui no planeta Terra e que você já é um ser super evoluído e que todo mundo que te acompanha tende a aprender com você que já não deveria estar encarnado? Se tiver algum espírito muito evoluído aqui, me perdoe. Eu peço desculpa e digo sinto muito, mas eu acho que eu estou falando para gente comum quanto eu. Nós somos aqueles de última hora. E o que é que me faz pensar que nós somos os de última hora? Por uma fala que é extraordinária e que está no Evangelho segundo o Espiritismo. Deixa eu só reconhecer a fala aqui para vocês. Que ela é maravilhosa. Por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Perguntou o dono da vinha aos trabalhadores da última hora. E disseram eles que ninguém nos assalariou. Então ele lhe disse, ide vós também para a vinha. Se eles estavam o dia todo sem trabalho, quer dizer que eles eram preguiçosos? Não, eles não tinham o trabalho da vinha, mas eles estavam aguardando pelo trabalho. Lembrem-se de que a vinha é o símbolo do espiritismo. Lá no, acho que é Prelegômenos, do Evangelho segundo o Espiritismo, a gente vai ver o desenho e a explicação. Mas o vinho era uma bebida muito comum na época do Cristo. E Jesus, nas bodas de Caná, multiplica vinho. Então a gente pode pensar que o vinho ele tem a ver com celebração da vida, mas ele tem também a ver com a própria vida. A passagem em que água é transformada em vinho, o próprio sangue. Ok? Então a gente pode pensar que os trabalhadores da última hora estavam aguardando o Senhor da vinha chamá-los. Alguém aqui gosta de ficar esperando, gente? Acredito que não. Nós estávamos, então, aguardando o momento em que seríamos chamados. Para quê? Para trabalhar. E quando você trabalha, você demonstra o que você sabe. Você dá testemunho do que você aprendeu. Este é o momento em que somos trabalhadores de última hora. O que você andou aprendendo em todas as suas outras vidas? O que você andou aprendendo em todas as religiões pelas quais você passou? Está na hora de você testemunhar. Gisele, mas como é que fica essa questão dos primeiros ganharem tanto quanto os últimos? Eu encontrei uma resposta. Se alguém aqui é responsável pelo trabalho, e eu acredito que muitos de nós, se não todos somos, a gente precisa combinar o seguinte: se eu sei que eu tenho que dar conta de 10 tarefas no dia e eu chego atrasada, o que eu vou tentar fazer? Eu vou tentar dar conta das 10. E eu vou acelerar para dar conta das 10. Imagine que o trabalhador da primeira hora, da segunda hora, da terceira hora, da quinta, exceto da última hora, ele teve tempo para demonstrar aquilo que ele sabia. Imagine você numa vinha, em que um senhor lhe diz assim, esse corredor, vinha, gente, é só a gente pensar naquele tanto de plantações de uva, ok? Se alguém tiver dúvida, entra no Google, imagens, vinha, plantação de uva. Olha as imagens, são maravilhosas. Então, ó, imagina que o trabalhador está lá e o dono da vinha disse, esse corredor é seu. Se você sabe que você tem o dia todo para colher uvas, você vai assoviar, vai cantarolar, vai catar vinhas devagarinho, vai parar para almoçar, vai curtir ali uma água friazinha, vai até bater um pouquinho de papo com o vizinho e vai terminar o seu corredor. Agora imagine quem chegou no meio do dia. Esse corredor é seu, a mesma tarefa do vizinho. Ele dá uma olhadinha para o lado assim e vê que o vizinho já está na metade. Como é que ele vai catar a vinha, gente, as uvas? Ele vai acelerar no processo. Todo mundo aí entendeu? Estou partindo do pressuposto de que esse trabalhador não é preguiçoso. Porque se ele fosse preguiçoso, ele não teria sido chamado, sendo a última hora, pelo dono da vinha. Agora, você imagine quem chega na última hora. E aí, ele tem um corredor para poder colher uvas. O que ele vai fazer? Ele vai acelerar o trabalho dele. Ele vai usar de inteligência. Ele vai respirar fundo e ele vai correr para poder dar conta da sua tarefa. E ele dará conta dela. A mesma tarefa dada a todos será uma tarefa cumprida. Não pelo tempo, mas pela competência e pela eficiência que aquele trabalho autorizou o trabalhador a ter.
Conseguem entender agora, queridos? Gisele, como é que você sabe que nós somos trabalhadores de última hora? Se alguém aqui tem um merecimento de ter uma pessoa há mais de 70 anos, com mais de 70 anos na família, pergunte para essa pessoa assim, como é que era o seu tempo de infância? Como é que era a sua vida de adulta? Essa pessoa não vai te falar que ela corria tanto quanto nós estamos correndo agora, gente. Veja o quanto a nossa vida tem sido acelerada pela tecnologia. O quanto nós somos seres convidados o tempo inteiro a uma evolução sentimental e uma evolução intelectual. Como assim? O que quer que você queira já está na internet. Existem bibliotecas enormes na internet. Existem livros em PDF gratuitos. Até o Museu do Louvre já colocou, um dos museus mais famosos do mundo, já colocou todo o seu acervo em digital, disponível gratuitamente para quem quiser conhecer arte. Vocês estão entendendo? Gisele, sentimentalmente. Gente, o que tem de live gratuita hoje em dia nessa área do desenvolvimento humano, inclusive as minhas estão lá gratuitas para quem quiser ver. Tá cheio de psicólogo, psicoterapeuta, psicanalista, filósofo, colocando conhecimento à disposição. Tem muita gente ruim no mercado, mas tem gente maravilhosa. Então, o que nos falta? Uma vontade de nos colocarmos no lugar de trabalhadores de última hora. Muitos são chamados, poucos os escolhidos. Quem escolhe? Cada um se escolhe, cada um se prepara. Diante disso, eu posso dizer para vocês, sim, nós estamos diante, talvez, da maior oportunidade reencarnatória da nossa história imortal até agora. Pandemia, o que eu tenho a ver com isso? Tudo a ver. Você acha que você reencarnou de paraquedas? Que o seu imo existencial não sabia que você ia passar por sufoco? Vou trazer a prova para vocês agora. Eu tinha uma angústia nos 2 últimos anos, uma sensação horrível. E eu tinha uma sensação de morte muito frequente. E de muita gente. E eu andei conversando com algumas pessoas, também médios ostensivas, também sensitivas, sabendo ou não que tinham mediunidade. Todo mundo fala de uma mesma angústia. Eu tenho um paciente, ele nem espírita não é, ele é leigo nessa questão de mediunidade. O que a gente viu? Ele teve um sonho em que ele via um monte de caixões passando perto dele e ele sentia um aperto no peito que ele não dava conta. Ele falou, eu me lembro desse sonho porque ele já era meu paciente, isso deve ter, gente, uns 3, 4 anos atrás. E falava assim, Gisele, era tanto caixão que eu não dava conta de ficar olhando. Vocês imaginem que hoje ele está na frente da pandemia nesse combate na cidade em que ele trabalha. E aí o que a gente percebe? O espírito dele já sabia que ele passaria por isso. Reflitam, 2017, 2018, 2019, você já não sentia que tinha coisa muito ruim chegando, não? Muitos de nós já sentíamos. Nós não sabíamos o quê. E aí tem hora que dá vontade de xingar, né? A espiritualidade. Outro dia eu quase falei isso, mas eu não falei, não, gente, porque eu tô querendo passaporte para ficar aqui na Terra ou para ir para o mundo melhor. E aí eu sei que eu sou testada a todo momento, mas eu pensei e não falei. Mas eu tive vontade de falar assim. Um tanto de coisa vocês vão mandando um recadinho. Mas ninguém chegou para falar assim, vai ser 2020 a pandemia. Se prepare. Eles não avisaram. Gente, a espiritualidade estava toda preparada. Vocês imaginem quantos anos, se não décadas, as cidades espirituais superiores, Umbral, Vale dos Leprosos, Vale dos Suicidas, Vale dos Fumantes, estava tudo preparado para receber tanta gente. Eles foram angariando um monte de espíritos, gente já desencarnada e encarnada, para aceitarem aquela leva de gente que ia chegar.
Eu tive um sonho há mais ou menos 1 mês e meio atrás. Eu estava numa praça e eu olhava assim, eu sabia que estava todo mundo desencarnado. Graças a Deus eu ainda me senti encarnada. Então eu pensei assim, eu ainda estou aqui, eu estou sentindo o meu corpo na cama, eu ainda não vim. Porque eu tenho filho pequeno. E quem tem filho pequeno sabe que acha que não está na hora de ir, né? E aí eu lembro de ver aquele tanto de gente, um moço com um microfone, todo mundo ouvia e estava todo mundo meio anestesiado. As pessoas não sabiam direito onde estavam. Eles estavam ouvindo para onde eles precisariam ir. Toda a espiritualidade superior estava preparada, gente, para receber tanta gente que está desencarnando. E aí, Gisele, o que vai acontecer? Agora vem notícia boa e vem notícia ruim. Você aí vai se colocar na notícia que você quiser. Notícia boa. Tem gente encarnada no planeta Terra que já pode voltar para os mundos de origem, porque já evoluiu tanto que precisava e está precisando retornar para os seus. Aquele povo que tem uma saudade, não sei de onde, não sei de quem, de um estilo de vida diferente e que já conquistou o passaporte para voltar. Tem um monte de gente indo embora. Tem gente, sinto muitíssimo, não fez para casa, ficou lá assim com vergonha não, com preguiça de evoluir. O dono da vinha passou uma vez, passou duas, passou na última hora e a pessoa, não, tô bem aqui na rede, no meu paieiro, tô querendo só curtir a vida, deixa a vida me levar, não tô querendo trabalho não. E que trabalho é esse? Evolução intelectual, evolução sentimental, evolução espiritual. Vamos largar a preguiça de lado. Era esse o convite. Vem trabalhar curando, vem trabalhar educando, vem trabalhar sendo útil ao outro. Porque enquanto a gente ajuda, a gente é ajudado. Ah, não, deixa eu ficar aqui. Tô querendo não. E não fazer o bem já é fazer o mal, dizem os espíritos evoluídos. Não fazer o bem já é fazer o mal. Zona de conforto, uma pinóia, Gislaine, porque esse povo não tem conforto. Não é conforto. É uma preguiça de crescer mesmo sem conforto, porque não há conforto espiritual, sentimental, quando a gente se nega a evoluir. Não tem. É aquela... vou te contar uma história, Gislaine, para você entender. E aí vocês vão entender super bem. Dizem que um homem passou num posto de gasolina e aí, enquanto o frentista estava enchendo o carro dele, tinha um cachorro que uivava de dor. E ele uivava, e ele chorava, e ele uivava, e ele chorava. E o frentista olhou aquilo, achou tão estranho. E aí olhou para o frentista, olhou para o cachorro e falou, desculpa a pergunta, mas o que esse cachorro está chorando? Ele falou, porque ele está sentado num prego. Está machucando. Por que ele não sai de cima? Porque a dor ainda não é suficiente para que ele se levante e saia dali. Assim somos nós muitas vezes. E eu posso falar para vocês de cadeira de psicoterapeuta. É muita gente. É porque assim, a gente vai falar de uma dor aí que ela precisa chegar no auge para o ser humano poder evoluir, até que ele entenda que ele não precisa da dor. Tem um sofrimento natural que é um movimento para a evolução. Não existe vida sem sofrimento. Mas o sofrimento ele é limitado, ele é só o suficiente para você evoluir. Incômodo é suficiente, incômodo é sofrimento. Ok? Não precisa ser dor, não precisa ser nessa escala grandona, a não ser que seja aquilo que a gente falou, expiação. Ok? Expiação é uma dor alta. Mas a maioria dos seres humanos não quer ser dono da própria vida. Não quer pagar o preço de crescer. São crianças infantis. E no mundo em regeneração, as crianças não cabem mais. Esse povo que está paradinho, esperando a vida me levar, a vida vai levar para outro plano espiritual. A vida vai levar para um mundo, adivinhe, ou vai ser mundo de provas e expiações 2.1, ou vai ser mundo primitivo. Ai, Gisele, eu não quero ir. Amor, entra então no meu bonde, no meu trem, vamos correr. Porque a vida exige agora uma velocidade de Ferrari para a gente poder crescer.
Dito isso, gente voltando para mundos de origem, gente indo para mundo de provas e expiações 2.1, gente indo para mundos primitivos, não sei um ponto quanto. Tem gente que vai ficar. E aí tem que ter passaporte para ficar. Isso mesmo, Aida, tem que correr. Qual que é o passaporte para ficar? Quais são as características do mundo regenerado? Gisele, eu não sei, vou deixar-o para casa. Vai lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Vai lá no Livro dos Espíritos e leia. Gente, o que é mundo em regeneração, mundo regenerado? Quais são as características? Leia também o Sede Perfeito como vosso Pai o é. Como é que se conhece um bom espírita? Pelo esforço que faz para dominar as suas más tendências. Esse é um resumão básico. O esforço que faz para dominar as suas más tendências. Quer dizer que ele não tem más tendências? Tem, e tem muitas. Quem vai continuar em mundo em regeneração, tem o mal consigo. Mas é um mal que ele olha e fala, você tá aí. Não vou deixar você se manifestar. Então, é uma pessoa que está disposta a se conhecer. Isso é duro pra caramba. Isso dói pra caramba. É assim, perguntaram para Freud uma vez, essa é uma falinha de Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Perguntaram para Freud uma vez assim, o que é uma psicanálise? A psicanálise é quando um paciente fala tudo o que lhe vem à mente para que isso ajude a evoluir. Ajuda mesmo. E o que é a logoterapia? É um lugar em que o paciente senta e aí ele precisa ouvir tudo aquilo que ele não quer ouvir. É assim na logoterapia, numa boa terapia, no espiritismo, de um bom pastor, de um bom padre, de um bom companheiro e por aí vai. É ouvir aquilo que você não quer, mas você precisa. E aí cabe a você se colocar nesse lugar de aprendiz da vida. E aí os recursos vão chegando. Quando o discípulo está pronto, o mestre aparece, diz André Luiz. Ok? Então, para finalizar, tem gente que vai ficar no mundo em regeneração. Gisele, vai ser um resort? Quem sabe daqui a uns 1.000, 2.000, 3.000 anos, sim. Gisele, então no início, o que será uma grande construção? Aida, se você não quer ficar bem, você tem que ter evoluído pra caramba para você poder ir para mundo feliz ou mundo ditoso ou voltar para o seu lugar de origem. Eu desejo, tomara que você consiga. Se você não... Tamo junta, a gente vai ficar. A gente agarra uma na mãozinha da outra, cada um aí na sua fé e vamos que vai dar conta. Imaginem um canteiro de construção civil. Coisa destruindo do lado de cá, coisa construindo do lado de lá. Uma professora minha, Sheila Teixeira, fala assim, Gisele, é trocar o pneu da bicicleta enquanto se está pedalando. É isso mesmo, gente, não dá para parar mais não. E o que tem de bom nisso? Ser o trabalhador, ser a trabalhadora do Cristo. Colocar em obra os seus desígnios, os seus mandatos. Aprender como Paulo a calar-se, silenciar-se para que o Cristo interno possa falar e obrar. Gisele, aonde? Exatamente onde você está. Exatamente onde você está. Quem você é hoje? Quais são suas funções? Quais são suas tarefas? Eu brinco aqui em casa assim, aqui tem que varrer a casa como se Jesus viesse para verificar o chão e para andar nele. Aqui, a comida tem que ser a mais simples, se for um dia mais simples, mas ela tem que ser saborosa, como se Jesus fosse sentar à mesa para poder comer com a gente. Qualquer coisa que você vai fazer. Você vai conversar com alguém, cantar, como é que você vai se vestir, como é que você gostaria de ser vista pelo Cristo? Ele é o seu governador. Você não vai para uma entrevista de emprego de qualquer jeito. Quando vem alguém que você ama na sua casa, é a semana da faxina, da arrumação, coisa e tal. Esteja interiormente desse jeito. Porque nós não sabemos quando nós seremos chamados. Chamados para o desencarne.
ou chamados para uma tarefa maior do que aquela que nós estamos cumprindo no momento. Gisele, eu fiz muito pouco, tem jeito? Amor, tem jeito. E tem jeito de fazer muito em pouco tempo. Trabalhador de última hora é inteligente, tem competência, sofreu no passado, aprendeu com a dor e não quer mais perder tempo. Maioria ou minoria neste mundo? Minoria, com certeza. Mas 1 milésimo de gramo de amor vale mais do que toneladas de necessidade de poder e de ódio. Mais necessidade de poder. Vou colocar assim, 1 gramo de amor vale mais do que toneladas de orgulho e egoísmo. O que cobre a multidão de pecados é o amor. Se não me engano, está em Pedro na Bíblia. Ok? Amores, preciso finalizar. Acho que ficou gravado, né? Para quem não pegou no início, fique à vontade. Depois, se puder compartilhar comigo, eu vou gostar. Talvez em algum momento eu coloque isso nas redes sociais. Gratidão. Fico feliz que as pessoas estejam entendendo. E fico muito feliz mesmo. Porque não adianta a gente estudar e a gente não conseguir entender como é que isso se dá na minha vida, na minha rotina, no meu dia a dia. Vou falar mais uma vez para encerrar. Todas as informações que nós precisamos, elas já estão à nossa disposição. Em diversas línguas, de diversas formas, com diversos coloridos. Basta que queiramos. Ok? Olha só, as minhas palestras, Maria Beatriz, elas são pesadas mesmo. É difícil eu falar de forma leve. Assim, e vou ser muito sincera. Eu sou palestrante espírita desde os 21. Eu vou fazer 44 na terça, gente. Então tem tempo pra caramba já que eu sou. E eu sou da área da psicologia, das ciências sociais, da logoterapia. Então eu conheço o ser humano. Eu estou indo para 17 anos atendendo pessoas em clínica. Então, são conhecimentos densos. E eu falo para quem quer me ouvir e quer aprofundar. Eu sou mais uma trabalhadora de milhões que está querendo contribuir para que as pessoas saiam do comodismo. Então, você está tentando dizer outras coisas, mas elas são pesadas mesmo. Alguém perguntou o Instagram, @giselemiranda.psique, P-S-I-C, de psicoterapeuta, psique. Amores, beijo de paz profunda, com aroma de dama da noite, que é aquela flor que a gente que é mineira adora, e que amanhã você acorde tendo a sensação de que você foi levada por algum espírito superior e te conduzido para algum lugar que você precisasse resolver algo na sua vida espiritual e se libertasse para uma vida maravilhosa que nós vamos construir nessa terra. Nós somos os primeiros trabalhadores de Jesus. A pandemia é passageira. Quem tiver que partir, vai partir e vai voltar. Eu esqueci de falar. Tem um tanto de gente que está desencarnando, gente, e vai ter um upgrade espiritual para encarnar logo depois. Para quê? Porque a gente está precisando de uma leva de gente agora com muito mais conhecimento. Fica uma última dica. O Geraldinho Lemos, ele é um espírita estudioso profundo da obra de Chico Xavier. Ele tem palestras espetaculares, gratuitas no YouTube. E Chico Xavier disse que se nós passássemos 2020 sem a terceira grande guerra mundial, nós conseguimos. Nós teríamos a partir daí uma era nunca antes imaginada, em que seres, espíritos encarnados de outros planetas viriam para trazer até nós, seres humanos, conhecimentos que nós ainda não temos. E Chico Xavier vai além. Gente, não é aquele ET verdinho que dá medo, não. É gente bonita. É gente que a gente vai fazer fila para pegar autógrafo e encostar o dedo para aprender alguma coisa.
Não é essa coisa que a indústria cinematográfica do mal está aí colocando, não. Não sei se vai ser presidente, não, mas que vai encarnar um monte de jovens, um monte de espíritos agora, com conhecimento superior em todas as áreas, vai. Agora, o que nós que estamos encarnados precisamos fazer? Trabalhar e alimentar a nossa esperança. Você quer resolver em 3 anos os últimos 2000 anos? Poxa vida! Entenda que você está numa fração pequenininha do tempo da humanidade. Comentei isso com o Silvio Luiz, meu esposo, outro dia. Estava me contando umas coisas de política, sim, tal. Falei, amor, preste atenção. Tudo isso já acontecia e estava tudo nas trevas. Era o mal nas trevas. Agora é o mal à luz. À luz. As redes sociais nunca trouxeram para nós tantas informações como nós estamos tendo agora. A gente acompanha em tempo real, porcaria, desculpa a expressão, mas merda que tem um monte de gente fazendo. A gente sabe em tempo real o que está acontecendo. Vocês não acham que isso está doendo mais na gente, não? E vocês não acham que o nosso sentimento agora tem que ser de mudança, renovação, não ódio, não guerra, não destruição, mas uma resistência ativa? Eu estive no mundo e venci o bom combate. Isso é Paulo. O planeta Terra nunca esteve sem a orientação de Jesus de Nazaré. Nunca. Ele está no leme agora. Profundas e bruscas mudanças estão acontecendo. E nós somos a favor ou contra? Então eu não preciso pisar em ninguém. Eu preciso fazer a minha luz brilhar. Eu não vou falar mal do outro, eu vou falar de uma verdade. Eu não vou massacrar o outro, eu não vou ficar com as briguinhas, achando que isso vai melhorar. Eu comento com o povo assim, olha, se você fica falando mal de quem está no poder hoje, você está espiritualmente, vibracionalmente, entrando na vibração dessa pessoa. Ela está errando e você está na vibração do erro dela, porque de tanto falar mal dela, você está na vibração dela. Aí essa pessoa vai ter que reencarnar para poder evoluir. Você vai reencarnar na mesma área que ela, você vai reencarnar no mesmo momento que ela. Você vai estar lá juntinho de novo, porque você alimentou tanto o erro daquela pessoa que você vai ter que reencarnar pertinho para ajudá-la, porque ela é responsável por uma multidão. Deus é eterno mesmo. Então o que você vai fazer? Lembra de Chico Xavier. Chico assistia a muitos documentários e a muitos jornais. Aquelas coisas sanguinolentas. E um dia perguntaram para ele, Chico, por que você assiste tanta desgraça? É para orar pelas vítimas? Ele respondeu, não, as vítimas já têm muitas orações. Eu oro pelos violentos e pelos agressores. Eles estão angariando um débito. Gente, é Chico. Por favor, oremos por aqueles que estão errando e façamos o bem. Eu não posso jamais, fazendo parte de um povo, criticar quem está no comando e rouba 20 milhões, se dentro ou mais, se dentro da minha casa eu permito que entre aquilo que é errado. Quantos brasileiros ganharam um seguro indevidamente, sem precisar? Quantas pessoas furam fila? Quantas pessoas não precisam de FIES, têm dinheiro para pagar a faculdade e mentem, falando que precisam de uma faculdade gratuita? Então, há uma ressonância entre um governo e um povo. Nós somos um povo que precisamos mudar. Nós. E quando nós, como povo, mudarmos, não vai ter lugar para quem queira só enriquecer por ganância, vaidade e egoísmo. Vocês entendem que é algo espiritual e muito profundo? Agora, quem está aqui na área da economia e da política, eu desejo muita sorte. Porque são pessoas que estão no miolo das trevas tentando levar a luz. E que consigam. Tem todas as minhas orações e todos os meus sentimentos de verdade, de fortaleza e de fé em Cristo. Isso é pandemia. Eu combato o bom combate. Mas eu não entro na briga com trevas. Ok? Amores, beijo. Eu tenho que fazer a prece final, né? Me pediram. Vamos lá então, né? Que possamos então acerenar os nossos corações, as nossas mentes.
Eu vou fazer então 2 orações que eu gosto muito. Vou compartilhar com vocês. A primeira se chama A Grande Invocação. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz às mentes dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor aos corações dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guie as pequenas vontades dos homens, propósito que os mestres conhecem e é que servem. Do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e luz, e feche a porta onde mora o mal. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a humanidade. E ainda, para a gente terminar essa noite, entendendo alguém que veio e que fez o seu serviço sem esperar que outras pessoas fizessem, eu invoco a força de Francisco de Assis, que possa nos ajudar, que possa nos guiar, que possa fazer de nós discípulos amorosos e ativistas do Cristo. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Que assim seja. Encontro vocês pela vida, encontro vocês lá nas redes sociais e no telefone 31 99954 4329.